Pronto, a gente tem diversos motivos que levam ao cancelamento do título, né? O eleitor que passou 3 eleições sem votar seguidas ou 5 alternadas, né? O eleitor pode ter falecido, o eleitor pode ter uma decisão judicial que determinou aquele cancelamento. O eleitor, ainda tem eleitores que estão com o título cancelado porque não vieram para a revisão biométrica, né? Apesar dos eleitores estarem vivos, né? Mas não compareceram ao cartório eleitoral, então isso leva ao cancelamento. Então a gente tem esse número no estado, né, de 370 mil cancelados. E aqui para a Sul nós temos os números de 5.913 eleitores com título cancelado, né, e mais 440 suspensos. Né? O caso do suspenso seria o quê? A maioria, aquela condenação criminal que leva à suspensão dos direitos políticos, então o título fica suspenso. Né? E ainda temos alguns do tempo da incapacidade civil, porque antigamente a incapacidade civil, quando o eleitor era interditado, era um caso de suspensão. Né? Essa hipótese ela caiu quando ocorreu o estatuto do deficiente, né? Mas o TSE achou melhor não regularizar esses títulos, porque isso também poderia causar um problema para o eleitor, que até então não votava, tinha um título suspenso e ele permaneceu suspenso. Mas esses eleitores que estão com incapacidade civil e que estão suspensos por esses motivos, eles podem comparecer ao cartório e regularizar a situação. Aquele que foi condenado criminalmente, ele só vai poder regularizar a situação quando ele tiver a sentença de extinção de punibilidade. O cancelado, se ele estiver vivo, né, ele pode regularizar a situação dele. Né? Normalmente é uma situação que ele não compareceu a uma revisão biométrica, então se ele comparece aqui para fazer o título é regularizado. É uma situação que ele passou 3 eleições sem votar, então se ele comparece aqui, paga a multa, faz uma revisão no título, o título é regularizado. E o suspenso, quando ele é condenado criminalmente, ele só vai poder ter o título regularizado quando ele realmente cumprir a pena, né, quando ele receber a sentença de extinção da punibilidade. Se a pessoa já tiver a biometria coletada, ela consegue resolver até pela internet, né, solicitando no site, no autoatendimento do TRE, ele consegue resolver, mas se precisar coleta biométrica, ele vai ter que vir realmente até o cartório, né, e toda essa situação, seja pela internet, seja presencialmente, ele vai ter até o dia 8 de maio para fazer. O Rogério também nos fala sobre a continuidade do projeto Justiça Eleitoral itinerante, né, que visa justamente expandir a quantidade de eleitores. Rogério, qual a próxima etapa dessa ação? Isso, nós estamos definindo em relação às escolas, né, ainda em mais 2 escolas que nós não fomos no ano passado, que é o Caminho do Futuro e o SES, né, estamos definindo com as escolas para a gente ir lá, mas já está definido esse trabalho da Justiça Eleitoral itinerante em 2 comunidades, que é o Palheiros, vai ser no dia 9 de abril, e no Trapiá, que vai ser dia 10 de abril. Ambas as ações vão ser realizadas nas escolas, das comunidades, né? E ela é muito importante porque nós realizamos uma modificação nas sessões daquele local, né? Que nós pegamos as 3 sessões que antigamente eram do Trapiá, estavam funcionando no Palheiros e levamos para o Trapiá. Com isso, eleitores do Trapiá podem estar votando no Palheiros e eleitores do Palheiros podem ter sido levados para o Trapiá. Então, é um momento para que eles possam, né, aproveitar essa oportunidade e já regularizar o seu título, se caso seja necessário, e colocar para votar num local que realmente é mais adequado para eles. Anos, né? Então, assim, nós temos hoje um eleitorado de 44.422 eleitores, né? Um eleitorado que vai sempre crescendo. E tem essa parte dos cancelados, né? Então, se eles regularizarem, a gente vai ter um acréscimo do eleitorado também em relação a eles, né? Mas isso não interfere a eleição, porque até porque são pessoas que fazem muito tempo que não votam. E normalmente quem tem o título cancelado é uma pessoa que não tem muito interesse em votar. Né? Porque normalmente quando a pessoa tem interesse em votar, ela não deixa o título ficar cancelado. Essa situação ela pode ser resolvida por aplicativo ou é necessário que a pessoa tenha que vir aqui na Justiça Eleitoral? Se a pessoa já tiver a biometria coletada, ela consegue resolver até pela internet, né? Solicitando no site, no autoatendimento do TRE, ele consegue resolver, mas se precisar coleta biométrica, ele vai ter que vir realmente até o cartório, né? E toda essa situação, seja pela internet, seja presencialmente, ele vai ter até o dia 8 de maio para fazer.